toda família feliz é igual, mas cada família infeliz é infeliz à sua maneira. E é assim que Tolstói abre um dos seus livros clássicos chamado Anna Karenina, ou alguma coisa parecida com isso em termos de pronúncia, né? Que eu não sei russo. E eu não li esse livro, mas eu acabei chegando a essa frase meio por acaso, né? E o que eu queria fazer nesse vídeo aqui hoje é pegar essa frase, usar ela de veículo para a gente destrinchar algumas coisas muito importantes para todo chefe de família que pretende ter uma postura, né, um pouco mais clássica em relação à própria vida, em relação à própria família, à esposa e os filhos, né? Então, nesse vídeo, o que eu vou fazer é, primeiro, uma reflexão importante sobre o que é felicidade em família, né? Isso eu já adianto que esse vídeo aqui provavelmente vai ser grande, né? Não sei, ainda estou gravando, mas eu imagino pelo roteiro, pelas coisas que eu pensei, pelas ideias que eu estou jogando aqui, imagino que seja um vídeo grande. Então, é importante que você fique comigo até o final, porque senão vai ficar um negócio meio incompleto, né? Segundo, eu vou usar um tempo aqui para rebater um pensador muito famoso aqui no Brasil, né? Que ele tem mania de colocar algumas frases feitas sobre toda essa ideia de felicidade, de satisfação e tudo mais. E ele é um cara que bate muito nesse nicho de autoajuda, né? O que, por um certo lado, é um serviço interessante, né? Alguém precisa bater nessas coisas. Mas o que ele coloca no lugar é uma coisa tão ruim quanto, né? Então eu vou falar quem é esse pensador. E eu já adianto que é um cara muito famoso, provavelmente você gosta dele, né? E aí eu gostaria de pedir um pouco de atenção no que eu vou falar, porque afinal de contas não é um ataque pessoal a ele, mas talvez seja um cara que você admire e que você vai ver hoje que grande parte do ponto central do que ele fala publicamente vem de discordar dessa frase do Tolstói. Então vai ser interessante rebater isso daí. E por último, eu queria traçar, né, o que seria um grande mapa de como construir uma família feliz, independente do que o mundo diz para você fazer, ou o que é a nova moda, qual que é o que você tem que fazer agora para fazer um casamento dar certo, o que tem que fazer, o que não pode fazer para o casamento dar certo, educação de filho, agora a moda é assim, a moda é assado, educação positiva, educação não sei o quê. Bom, a gente vai tentar traçar um grande mapa do que é uma família feliz e te mostrar, baseado em coisas que sobreviveram ao longo do tempo, ao longo de milênios, na verdade, que a gente não precisa inventar moda e que o básico bem feito geralmente é o que funciona melhor. E se você tem intenção de ser um chefe de família respeitado e admirado pela sua esposa e pelos seus filhos, no primeiro link da descrição vai ter uma aula grátis que vai te ajudar a fazer isso. Então, clica lá e dá uma olhadinha lá no que eu preparei para você. E aí, é claro, se esse conteúdo é importante para você, eu peço que você deixe um like aqui no vídeo. Comente aqui embaixo o que você vai achando, né, ao longo do vídeo aqui, que você for vendo, as suas impressões, se você concorda, se você discorda, porque isso ajuda a esse conteúdo chegar em mais pessoas. Porque se eu depender da boa vontade de uma Big Tech como o YouTube para fazer esse tipo de coisa chegar em mais chefes de família e mais homens como você, que precisam, né, de ouvir certas coisas que não são muito ditas por aí, ou são ditas meio que nas entrelinhas, ou ninguém pode falar isso muito abertamente, né, porque senão sofre algum tipo de bloqueio. Eu mesmo, né, tenho, toda vez que eu cito alguma coisa de forma mais explícita no Instagram, por exemplo, eu acabo vendo, o alcance acaba despencando, pro YouTube deve ser a mesma coisa. Então, se você acredita nisso aqui, por favor, considere curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui e enviar para algum outro chefe de família que você acha que pode se beneficiar disso aqui. Bom, eu tô vindo do futuro para te falar que no meio do vídeo vai mudar tudo. Vou mudar de roupa, vai mudar o cenário, vai ficar de dia. Não é problema no seu YouTube, nem no seu computador, nem no celular. É que esse microfone tinha dado problema, então eu precisei regravar boa parte desse vídeo. Então, só para deixar claro que do nada vai mudar alguma coisa,
fica tranquilo que o problema foi aqui e não aí. Bom, de onde que começou essa história, né? Como eu disse, né, eu não cheguei a ler esse livro do Tolstói. Eu cheguei a ler e fiz um podcast longo, né, até, sobre A Morte de Ivan Illich, que foi um livro que mudou muito a minha percepção sobre algumas coisas e me puxou para um amadurecimento muito rápido, né? Uma visão em relação à chegada da morte, que é o tema central do livro, que me mudou muito. Assim, algumas coisas dentro de mim realmente mudaram bastante. E esse livro especificamente eu não li, mas eu acabei descobrindo essa frase, né? Essa frase: toda família feliz é igual e cada família infeliz é infeliz à sua própria maneira, por incrível que pareça, na aula de um produtor de conteúdo de marketing, que é um cara que meu trabalho normal, né, de 44 horas semanais, fora isso aqui que eu faço, é um trabalho de marketing. Então eu estava estudando, né, pro meu trabalho normal, e o cara citou essa frase. E ele citou essa frase no contexto de marketing, discordando dela para o que ele precisava. Né? Afinal de contas, ele estava falando para empresários, né, para pessoas que querem gerir negócios na internet. E aí ele dizia assim que geralmente todas as empresas infelizes é que eram iguais, porque elas são meio que cópias uma das outras, muito padronizadas, acabam não transcendendo aquilo que é o óbvio, né? E aí as empresas que ele chamou de felizes, ou seja, empresas mais prósperas, e aí realmente são empresas que inventam, que são criativas, que costumam sair do comum, trazem coisas diferentes, que fazem coisas diferentes, marcam o cliente de alguma forma, né? Então ele estava usando essa frase para o que era o assunto dele ali. E eu falei assim, não, não, opa. Vamos voltar então. Deixa eu usar essa frase, né? Anotei lá e tal, acabei de assistir a aula, deixei anotado lá e depois eu fui refletir um pouco sobre ela nesse contexto aqui, né? Do nosso contexto de vida em família. E aí eu achei engraçado porque essa frase fez muito sentido para mim. Porque pensa comigo, se a vida familiar boa e feliz, né, se a felicidade de uma família tivesse na coisa de inventar moda, na coisa de caos, de falta de rotina, de novidade o tempo todo, aquelas euforias, né, de modas e tal. Se isso fosse verdade, se isso deixasse alguém feliz, se isso fizesse uma família desenvolver uma felicidade genuína, a gente não estaria batendo recorde e mais recorde de depressão, ansiedade e sofrimento psíquico todo ano no planeta inteiro. É ou não é? O que mais tem acontecido ultimamente é a inventação de moda. São coisas muito diferentes, coisas muito distantes do que sempre foi o comum, do que sempre foi o ordinário, né, digamos assim. E você vê que a imensa maioria das pessoas, principalmente os mais jovens, eles vivem de jeitos muito alternativos. Então, peraí. Se esse pessoal está sofrendo porque está vivendo de um jeito muito diferente, então deve existir alguma verdade nessa vida em família mais tradicional, mais clássica, que deixa as pessoas mais felizes. Me parece óbvio isso, né? Pois então, aí eu comecei a me perguntar então, beleza, mas se existe de fato uma fórmula para a gente ser feliz na vida em família, por que diabo que essas pessoas não seguem essa fórmula? Será que elas não querem ser felizes? Eu acho difícil. Eu acho que elas querem, porque se você for olhar toda a antropologia, até a teologia mesmo, você vai sempre ver que o ser humano é feito para o bem, ou para a felicidade, ou para a plenitude, né? E só que talvez essas pessoas não estejam entendendo exatamente qual é essa felicidade, qual é essa plenitude. Então elas não conseguem visualizar um caminho mais correto, um caminho mais assertivo, digamos assim. Então a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é: será então que existe uma fórmula? E essa pergunta, ela é uma pergunta muito válida, só que ela esconde algumas pegadinhas por trás dela. A primeira coisa que ela esconde é a descrença de quem pergunta. Né? No geral, as pessoas que se fazem essa pergunta, elas fazem isso de uma forma questionativa. Elas fazem isso de uma forma quase que sarcástica, né?
É como se a pessoa estivesse dizendo de forma implícita, né? Se a maioria das pessoas não é feliz, ou a maioria das famílias não é feliz, portanto, não pode haver uma fórmula, porque senão as pessoas seriam felizes, certo? A segunda pegadinha que tem por trás dessa pergunta é que ela meio que parte do princípio de que todas as pessoas estão querendo essa felicidade que a gente está falando aqui. E que elas estejam, mais do que isso, né, que elas estejam dispostas a pagar o preço para buscar essa felicidade. E, na minha opinião, na minha experiência, não é isso que acontece. Isso está muito longe de ser verdade. As pessoas não querem esse tipo de felicidade mais genuína, mais civilizada, né? E aí você pode me perguntar, então beleza, de qual felicidade você está falando? Eu estou falando especificamente de uma felicidade que vem do campo do apetite irascível, ao invés de falar do apetite concupiscível, que é a busca por prazeres, é a busca por coisas gostosas, coisas agradáveis, coisas aconchegantes. Bom, então, para falar um pouco sobre essa dinâmica, né, do irascível contra o concupiscível, a gente vai precisar falar um pouco sobre o conceito de liberdade. Eu quero que você pense o seguinte, isso aqui é Platão, tá? Eu tô trazendo isso aqui, que às vezes eu costumo comentar com algumas pessoas que vão falar de autoajuda, né? Autoajuda, não sei o quê, desenvolvimento pessoal, existe todo um campo amplo, né, sobre desenvolvimento pessoal e autoajuda. Eu às vezes costumo falar, mesmo sem ter grandes conhecimentos profundos sobre esses dois, mas geralmente, cara, geralmente, tudo que funciona tá lá em Aristóteles e em Platão. Não precisa de mais nada. E toda vez que eu me deparo com qualquer coisa relacionada a esses dois, seja de forma indireta, né, vendo alguém comentar alguma coisa, o professor Guilherme Freire, né, um cara que produz muito conteúdo relacionado à filosofia clássica, o próprio Ítalo Marcilli também fala muito de Aristóteles, né, toda a lógica dele por trás do método da terapia que ele ensina, né, da SIM, que eu faço parte, tem muito de Aristóteles por trás daquilo ali. Então, sempre que eu toco nisso de alguma forma, e o próximo passo vai ser ler esses caras, né? Que vai ser um desafio, porque, porra, sem tempo, cansado, fudido, sem energia, eu vou ter que arrumar um jeito para fazer isso, né? Enquanto eu não faço isso, eu vou pegando pessoas que que eu já fiz uma curadoria, que são pessoas que entendem do que estão falando e que vão me dar esse norte. No caso aqui, eu li essa analogia do Platão em relação ao concupiscível e ao irascível no livro do professor Victor Salles, né, Virtudes do Cotidiano. Lá ele explica esse mecanismo que está lá em Platão. Então eu quero que você imagine o seguinte, pensa numa carruagem com dois cavalos. Tá? Tem um cocheiro, tem uma pessoa pilotando e tem dois cavalos. O cavalo da direita é um cavalo preto, o cavalo da esquerda é um cavalo branco. O cavalo preto, ele representa tudo que você tem vontade de coisas boas. Vontades que, se você não se cuidar, são vontades que te dominam. Coisas boas, coisas agradáveis, coisas satisfatórias. E isso a gente vai chamar, ou Platão chamava, de apetite concupiscível. Depois, Santo Agostinho pegou isso também e desenvolveu mais faculdades, né, em relação a isso. Mas vamos manter aqui dentro do que está no livro do professor Vitor Salles. Apetite concupiscível, ou seja, coisas agradáveis, boas e satisfatórias que são representadas por esse cavalo preto. Beleza? Guarda aí. O cavalo branco, que é o cavalo do outro lado, vai representar um tipo de inclinação para coisas mais altas, uma força moral, uma busca por nobreza, por honra, sacrifício, coisas que são difíceis, porém que são claramente superiores às outras, né, o concupiscível. E aí isso aí a gente vai chamar de apetite irascível, tá? São nomes estranhos, mas basicamente é isso aí. O cocheiro, que é o cara que está com a rédea na mão ali, é o nosso intelecto, aquilo que a gente consegue perceber, o nosso consciente, ou seja, a nossa razão, aquilo que a gente usa para raciocinar. Só que tem um problema. O cocheiro, por si só, ele não consegue
domar o cavalo preto. Se você tem um ímpeto ou uma compulsão, ou se você, enfim, qualquer distúrbio que você tenha, que te leve, por exemplo, a comer demais, você provavelmente tem esse cavalo do concupiscível, que é mais forte, mais parrudo, mais musculoso, e ele que domina aquilo ali de alguma forma. O cocheiro, a forma racional, não vai conseguir segurar o cavalo sozinho. É por isso que não adianta falar uma pessoa, por exemplo, viciada em compra, né? Não adianta você. Talvez você tenha alguém na família ou conheça alguém assim. A pessoa viciada em compra, ela sabe que ela tá fazendo merda, mas ela não consegue parar. Não adianta você falar com ela para fazer uma planilha de gasto. Ela sabe que ela tá fodida. Ela sabe que ela não tem dinheiro para gastar daquele jeito, mas é mais forte que ela. Ou seja, o cocheiro dela está tentando puxar de alguma forma aquele cavalo preto, que é o concupiscível, que está altamente musculoso, forte, capaz, potente. Do outro lado, a gente tem o outro cavalo, que esse sim seria uma ferramenta que a gente precisa treinar, deixar musculoso, deixar forte, deixar potente, para equilibrar o cavalo preto, que é exatamente essa atenção ou essa inclinação para coisas mais altas. Então, veja bem, para a gente conseguir dominar impulsos que vão levar a gente para consumo de coisas que não servem para nada, a não ser dar prazer, a gente precisa ter um contrapeso, que é um contrapeso necessário, com o cavalo do irascível, apontando para o bem, para a nobreza, para a honra, sacrifício, coisas nobres. Portanto, se você não tem esse cavalo branco bem desenvolvido, você não tem a menor chance de dominar o cavalo preto. É basicamente isso. Então, a resposta para a pergunta agora fica clara, né? Por que, que as pessoas não seguem a fórmula que é uma fórmula que já está feita para ser feliz? Porque elas não têm o cavalo branco forte o suficiente para agir contra o ímpeto do cavalo preto. Em outras palavras, essas pessoas elas não conseguem fazer o que precisa ser feito para ser feliz. Elas acabam ficando presas em certas armadilhas de prazeres imediatos, prazeres superficiais, de forma que elas não conseguem ser felizes. Por quê? Porque elas não são livres. Elas são escravas desse ímpeto por coisas agradáveis. Bom, o que eu estava dizendo é que essas pessoas, geralmente, elas são escravas desse ímpeto por coisas agradáveis, né? E aí a gente tem do outro lado uma questão relacionada à felicidade, que ela está ligada sempre a uma questão de plenitude, a uma questão de perfeição. Ou seja, se você tem aqueles dois cavalos e um deles está, no caso preto, né, ele está extremamente mais forte, mais treinado, mais potente, e o outro não, você tem um desequilíbrio muito grande, né? Isso é a coisa mais distante possível de uma plenitude. E toda pretensão humana, toda vez, tudo que torna a gente humanos é, em última análise, tentar alcançar essa plenitude que o ser humano tem o potencial para alcançar. Quando a gente fala de um ser humano, a gente está falando de uma pessoa que tem uma inclinação para o bem. E quando a gente age fora dessa inclinação para o bem, por mais gostoso que seja na hora, isso vai gerar uma frustração no médio e longo prazo. Então, esse tipo de coisa precisa estar no seu horizonte de consciência, para que você não se perca ou não se prenda em coisas gostosinhas e cheias de aconchego, mas que vão te levar para o buraco. Até porque, quando a gente pensa muito nessa coisa do concupiscível, o que a gente está fazendo é agradar extremamente a gente mesmo. É fazer o que você acha mais gostoso. E o problema é o seguinte, para a gente conseguir chegar no ponto de uma felicidade plena, o que a gente precisa fazer é almejar algo para além de nós. Porque uma vida que se encerra e que se justifica nela mesma, ela não pode ser feliz em hipótese nenhuma. A felicidade é uma coisa que você faz, que é uma consequência, na verdade, né, de você preencher lacunas nos outros. Então, quando a gente tem uma família para cuidar, no caso, né, da gente aqui, eu estou falando aqui com chefes de família.
Quando a gente tem uma família para cuidar, metade desse problema está resolvido, porque a gente já sabe, a gente já tem muito claro o que é para fazer. É só executar o que precisa ser feito. Quando você olha para uma criança, ou criança ou uma adolescente, né, fica muito claro o que você precisa fazer com aquela criança ou com aquele jovem. Você precisa cuidar dele de alguma forma. Você precisa suprir para eles necessidades específicas que são muito claras, né? É muito fácil você olhar para uma criança e entender que é um bichinho indefeso, que é um bichinho que precisa de você. Então, quando você se derrama sobre esse bichinho aí, que está aí na sua casa, o que você está fazendo é completando nele algo que falta. E, portanto, você está tocando naquela felicidade genuína, que é o que a gente está fazendo aqui. Para isso, você não pode ser um escravo das suas vontades. Você precisa agir pensando no outro. E quando a gente fala das nossas esposas também, deveria ser automático também um olhar para ela, um olhar de proteção, um olhar de conseguir entender que você é o guardião da paz dela. Você é o protetor, você é a pessoa que precisa estar na linha de frente, você é a pessoa que precisa dar a cara a tapa. O mundo, ele é extremamente agressivo com qualquer pessoa, né? O mundo, no geral, ele é um lugar agressivo, apesar de algumas pessoas acharem que a gente precisa viver num mundinho cor-de-rosa, dos ursinhos carinhosos. Quando você olha para sua esposa, você precisa entender que ela, como mulher, ela é um ser um pouco mais frágil fisicamente e que você precisa estar nessa linha de frente na hora de trocar porrada com o mundo. Ela precisa sentir que tem realmente um homem do lado dela. E quando você usa a sua capacidade para protegê-la, você está agindo para o bem dela. Você está se colocando em mais risco para o bem dela. Portanto, é um transbordamento. Você está se derramando para o bem de outra pessoa. Portanto, quando a gente tem uma família, a gente tem a faca e o queijo na mão para a gente conseguir ser feliz. E aí a gente precisa discutir, então, a questão da felicidade e do amor, né? Por quê? Porque a felicidade ela é uma consequência direta do amor. E você vai falar assim, Rafael, mas eu amo minha família, com certeza. Sim, o problema é, você ama a sua família com um amor sacrificial, que é aquele amor que te faz tocar, que te faz arranhar de alguma forma, né? Uma forma analógica, óbvio, né? Não pode nem se comparar, mas é um amor que precisa ter um quê, precisa ter uma amostra, alguma coisa relacionada ao sacrifício do próprio Cristo, que é o Pai por excelência, né? Que é o nosso Pai, que foi o Pai perfeito, e você precisa tentar simular isso de alguma forma. E sem esse tipo de disposição, né, de se derramar para o outro, esse amor ele é impossível, né? Então, quando você entende isso, você entende que toda família feliz, ela tem um pai e uma mãe que se alegram nesse amor sacrificial. E não só pelos filhos, mas um pelo outro também. Que é muito comum, né? A gente vê pessoas que falam assim, não, eu faço tudo pelos meus filhos e tal, mas a prioridade é os meus filhos, porque o meu marido não é parente, minha esposa não é parente, parente é o filho. Não, 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 ao contrário, né? O seu filho pode até ser o seu parente, mas a ideia é que você crie ele e jogue para o mundo. A sua esposa, o seu marido, eles são a sua carne. É mais próximo do que o parente. É como se fosse a mesma pessoa. Portanto, quando você fala isso, você não entendeu o que é um casamento. Então, uma família deveria se estruturar em volta desse princípio, né? O princípio do amor sacrificial. Só que a pergunta que fica é como é que a gente consegue atingir esse tipo de amor? E aí que a gente vai começar a falar da fórmula da felicidade, que é o que vai deixar um monte de filósofozinho moderno chorando no banho, desesperado com esse tipo de coisa. Ou então aqueles, que é pior ainda, né? Pior do que o filósofo moderno é aquele estoicozinho lá do Instagram, né? O cara que segue lá o perfil do estoicozinho, né? Tá, todo dia tem lá uma frasezinha para ele ler, uma coisa para ele refletir, e aí é sempre um papinho assim, Não, porque a gente tem que suportar tudo calado, porque a gente tem que ser sereno, porque assim, sereno no meio do sofrimento, que não sei o quê, é assim que a gente é feliz, tal. Esse negócio me parece o maior golpe intelectual da história, né? Tem gente que cai nisso daí, mas eu acho que isso não faz o menor sentido, e principalmente depois
da vinda do Cristo, né? E aí eu queria citar aqui o professor Clóvis de Barros, né? O Clóvis, ele é um cara que o centro da filosofia dele, no que diz respeito assim, a livros e palestras e tal, o centro das ideias dele é basicamente que não existe fórmula para nada. Não existe fórmula, porque a felicidade é uma coisa profundamente individual, porque o mundo ele é muito complexo e os encontros que você tem no mundo são encontros sempre inéditos, porque quando você encontra alguma coisa, passou 2 segundos, aquela coisa já não é mais aquela coisa, e você também 2 segundos depois você é outra coisa também, então você vai mudando toda hora, a outra pessoa muda, o mundo muda, tudo muda, e aí tudo que existe no mundo é inédito. E aí toda vez que você come alguma coisa, você está encontrando aquela coisa a primeira vez, e o jeito de viver a vida é muito diferente, porque cada um vai viver de um jeito, porque os encontros inéditos, eles são infinitos, e a gente tem que ver o que a gente vai querer da vida, baseado nesses encontros. Cara, uma loucura. É uma loucura. Eu gosto muito do Clóvis, tá? Eu acho ele um grande professor. Eu acho ele um cara muito interessante no sentido de explicar coisas. Ele tinha umas aulas antigas dele no YouTube, né? Umas aulas gigantes, assim, de 2 horas, cara, explicando filosofia, aquela filosofia mais hard, mesmo pegando, assim, os autores, né? E destrinchando ali os pontos mais difíceis ali da obra dos caras. E eu achava aquilo maravilhoso, cara. Eu baixava essas aulas num pendrive, quando eu lembro que eu pegava muita estrada, trabalhava em cidades diferentes, depois ia, né, de 15 em 15 dias, ia ver a Perla em outra cidade e tal, então eu estava sempre com muito tempo ocioso no carro, então eu assistia muito essas aulas dele, que eu baixava o áudio da aula do YouTube, botava no pendrive e ficava ouvindo, era muito legal, cara. Só que de um tempo pra cá, ele começou a dar porrada na questão da autoajuda, né, que ele sempre deu, e aí ele meio que inventou uma outra coisa, tipo uma autoajuda 2.0 sem assumir que é uma autoajuda. E aí fica nesse papo, não, porque não tem fórmula, porque todo mundo que fala que tem fórmula é charlatão, porque isso é impossível, porque a felicidade é profundamente pessoal, que é impossível cada um replicar uma fórmula e tal para ser feliz e dar certo para todo mundo e tal. Bom, vamos falar então da fórmula que é replicável e que se todo mundo fizer, a pessoa vai alcançar a felicidade, não a felicidade mais superficial, gostosinha, bonitinha, essa dos momentos agradáveis, mas uma felicidade genuína no sentido de realização humana. E isso, claro, está disponível para qualquer pessoa. Bom, já que esse pessoal, né, detesta checklist, vamos então fazer um checklist de 6 fatores externos ligados à felicidade e 2 fatores internos ligados à felicidade. E aí, antes que você me pergunte, mas quem é você para falar do professor que é um grande estudioso, que não sei o que e tal? Bom, eu não sou ninguém, mas eu tô baseado nesse livro aqui, ó. É o do Javier Echevarria, Fundamentos da Antropologia, que é um livro extremamente difícil de ler no sentido assim de sentar e sair lendo, né? É um livro que trata vários tópicos, várias questões relacionadas à antropologia. E aí tem um capítulo específico ali sobre felicidade, e foi de lá basicamente que eu tirei isso daqui. Além de ter usado o material do professor Victor Salles lá, mais pro início, né? Eu estou usando o material do Fundamentos da Antropologia do Javier Echevarria. Então, quem é você? Eu não sou ninguém, mas eu tenho umas costas largas aqui para me garantir em relação ao conteúdo que eu estou passando. Então, fica tranquilo. Se você gosta muito de um argumento de autoridade, de argumento de que quem tem envergadura moral para ficar falando coisa, pesquisa aí, tá? Javier Echevarria, Fundamentos de Antropologia, um ideal de excelência humana. Então a gente vai falar aqui de uma listinha de 8 itens, 8 fatores, e que 6 são externos e 2 são internos, e eu quero que você preste muita atenção, porque praticando isso aqui, você vai trilhar um caminho de uma felicidade que está para além do gozo presente, do momento presente, da coisa do imediatismo de agora. Beleza? Então, o primeiro item que ele coloca aqui, ele coloca a família e os filhos no lar. Aqui a gente já vai falar, que já é o ponto central dessa aula, na verdade, né? Uma família unida, ela vai trazer felicidade para os integrantes dessa família.
E mais do que isso, né, uma família unida, quando você tem esposa e filhos sob a sua guarda, na sua jurisdição ali, digamos assim, e que você tem que cuidar deles, você começa a praticar o olhar de algo para além de você. Então, é muito importante que a sua família seja uma fonte de inspiração para que você seja melhor. Eu acho que isso é muito claro, né? Todo mundo sabe disso em alguma medida, mas quando a gente fala assim em voz alta, fica mais claro ainda, né? Então, primeiro ponto, a família e os filhos no lar. Segunda coisa, uma quantidade moderada de riquezas. E aí, o que, que a gente está falando aqui? Uma riqueza que consiga contemplar um bem-estar físico, né, e algum conforto. Por mais que o pessoal da hipocrisia goste de falar assim, ah, que dinheiro não importa, dinheiro não traz felicidade e tudo mais, a verdade é que ninguém é feliz na miséria, né? Quando você pega ali a pirâmide de Maslow, que foi um psicólogo que fez uma estratificação, né, das necessidades humanas e, de acordo com a teoria dele, você vai buscando aquilo que está mais na base e conforme aquilo vai sendo preenchido, você vai subindo, né, o seu interesse. A base da pirâmide é ali uma segurança física, alimentar e tudo mais. Então, alguma quantidade de riqueza você vai precisar. Principalmente se você tem filhos, né? Você vai querer dar coisas boas para o seu filho, uma escola boa, enfim, alguma coisa boa, uma roupa legal, alguma coisa assim, para que ele tenha. Eu não estou falando aqui de esbanjar e botar o moleque parecendo um playboy, não é isso, mas você vai querer comprar algumas roupinhas, por exemplo, que durem algum tempo, né? Você não quer comprar um negócio que o menino fica todo torto, todo rasgado, todo fudido na semana seguinte, né? Então, e principalmente se você tem mais de um filho, né? Você tem que estar comprando coisa toda hora. Então, assim, tem sempre um monte de demanda. Então, você acaba precisando de uma quantidade de riqueza. Qual quantidade? Aí dá um podcast só para isso, tá? Mas a gente precisa de uma quantidade moderada de riqueza que contemple esse bem-estar físico e algum conforto para a gente conseguir se preocupar com coisas mais altas, que são os dois itens que estão no campo do interno. Que se você, talvez você consiga visualizar isso melhor, porque se você chegar para o mendigo na rua e falar com ele, cara, você precisa parar de beber cachaça e toma aqui um livro do Tolstói para você ler, para você se tornar um ser humano melhor. Cara, no dia seguinte ele vai pegar aquele livro, vai trocar por cachaça e vai continuar na cachaça. Porque para ele é mais importante aliviar aquele sofrimento existencial dele, ficando bêbado, talvez, ou se drogando, do que adquirir autocultura, entende? Então é mais ou menos essa a ideia aqui. A gente precisa ter uma quantidade moderada de riqueza para conseguir ter um ponto de partida ali de felicidade. Terceiro ponto, alguns bons amigos. Eu acho desnecessário ter que explicar isso, né? Mas baseado numa coisa mais ampla, a gente consegue perceber a importância dos amigos, primeiro na hora de te apoiar, né? Quando você precisa de apoio, quando você precisa de um desabafo, alguma coisa desse tipo, mas também para te dizer algumas verdades duras que você precisa entender ou que você precisa ouvir de tempos em tempos. Então existe esse contrapeso, né, da amizade. É importante que isso aconteça. Além da questão de você ter companhia para as coisas que você gosta, né? Numa ideia geral, um amigo é uma pessoa que tem mais ou menos os mesmos gostos que você, as mesmas convicções, coisas desse tipo. Então você não vai estar sozinho quando você for praticar um hobby ou for fazer alguma coisa. Então, alguns bons amigos, se você tiver isso, você tem mais um check na listinha aí da felicidade que a gente está montando. Quarto item, algum nível de boa sorte. Quando a gente fala de sorte, a gente está falando de coisas que vão dar certo sem a gente merecer, né? Existe uma ilusão, né, hoje em dia, principalmente em algumas pessoas, de que a pessoa ela controla 100% do destino dela e que ela precisa ser perfeita, ela precisa ser foda, porque através da meritocracia ela vai conseguir fazer, realizar todos os sonhos, porque ela tem uma capacidade de fazer e de tal e tal. Isso é uma ilusão criada na cabeça de pessoas que não conseguiram olhar o mundo como ele funciona.
Absolutamente todas as pessoas que deram certo e construíram coisas grandes, quando você vai ver a história delas, você vai ver que tem, em eventos específicos, tem uma boa parte de sorte ali. Isso é assim, isso funciona assim. Então, quando você acha que você não precisa de sorte, você, na verdade, está sendo extremamente arrogante, porque você está dizendo que você é muito foda a ponto de não precisar. Os antigos falavam da fortuna, né? A fortuna é a boa vontade dos deuses, né? A boa vontade dos deuses precisa estar presente para você conseguir alguma coisa na vida. Então, se você tem muito se você repete muito essa coisa da meritocracia, toma cuidado, cara, porque nem que seja no momento do seu nascimento, por exemplo, porque você poderia ter nascido, por exemplo, no meio de uma guerra civil do Botsuana. Poderia. Você poderia ter nascido, sei lá, na boca de um vulcão japonês que entra em erupção todo dia e destrói todo mundo lá e tal. Você poderia. Por acaso você nasceu no Brasil e você tem uma condição razoável, né, de vida, porque você está aqui parado vendo esse episódio, ou tá tendo tempo para isso. Se você for pegar algumas pessoas, né, alguns países, inclusive, mais pobres, mais problemáticos, países africanos que vivem em guerra e tal, isso não é possível. Portanto, já existe aí um nível de sorte assim, na largada. No começo da sua corrida, já teve uma sorte. Então toma muito cuidado com essa coisa da meritocracia, se é uma coisa que você repete demais. Eu entendo que exista o mérito, ele é importante, você precisa correr atrás, existe um componente de autoconfiança, de assim, cara, eu preciso fazer, eu preciso me provar, eu preciso conquistar, eu sei que tem isso. Mas toma cuidado quando você finge ou quando você ignora que a sorte não faz parte dessa equação, tá? A sorte, ela é importante. Quinto, acho que é o quinto, né? É o quinto. Fama e honra. Aqui eu acabei juntando essas duas coisas, ele fala de forma complementar desses dois, mas eu acho que dá pra juntar aqui para fins didáticos, né? Quando a gente fala de fama, a gente está falando de ser famoso, mas está falando de ter uma boa fama, ou seja, ter uma boa reputação, para que as pessoas gostem de se relacionar com você. Ou que pelo menos elas não tenham nenhuma objeção muito grande de se relacionar com você. Porque às vezes acontece, né? Às vezes você tem uma pessoa, cidade pequena tem muito isso, né? Quem cresce em cidade pequena sabe que tem aquele filho da puta que ninguém gosta de lidar, ninguém gosta de. Todo mundo sabe que ele é meio trambiqueiro, todo mundo sabe que ele. Porra, você vai lidar com ele. Às vezes você até não tem muita opção, mas você sabe que você vai se fuder de alguma forma, né? Então você evita. Então você vai ser uma pessoa fácil de lidar e manter a sua honra, da palavra dada, vai manter os seus compromissos, esse tipo de coisa. Isso aí vai te deixar mais feliz porque vai ficar mais fácil de você se relacionar com pessoas, principalmente com a sua família, né? Mas não só isso, mas com negócios, com prosperidade e tudo mais. Então, fama e honra é uma coisa importante se você quer ser feliz. E por último, o sexto aqui, a gente vai falar de boa saúde. Ou seja, você precisa cuidar da sua saúde, você precisa estar atento ao que seu corpo precisa, você precisa calibrar a máquina, né, digamos assim, para que você tenha potência de ação. Se você não tem potência de ação pelo mundo, os projetos e as coisas que você tenta fazer, você não vai ter braço para executar. Quando você fala de filho pequeno é estritamente braço, né? Até uns 2 anos, talvez, você precisa pegar esse moleque o tempo todo. Você precisa segurar ele, você precisa conter ele, você precisa correr atrás dele, você precisa. E depois, conforme vão crescendo, né? Se você quer que ele tenha uma saúde boa, se você quer que ele pratique esporte, você vai ter que praticar com ele, você vai ter que indicar isso de alguma forma. E aí é importante que você tenha um físico, né? Não estou falando aqui de bodybuilder, né? Que aliás é um físico meio deficiente, na verdade, né? Estou falando aqui de uma funcionalidade que você precisa ter para que você desenvolva suas tarefas adequadamente. E isso vai te deixar mais feliz. Então, cuidar da sua saúde é um ponto de felicidade importante. E aí agora a gente passa para os dois fatores internos. E aqui eu queria deixar um disclaimer que esses externos, eles são importantes, eles precisam estar presentes em alguma medida. Se você quer buscar essa felicidade, se você quer aumentar a sua chance de ter felicidade,
e se você quer ter uma dessas famílias iguais, digamos assim, né, que são felizes. Porém, esses dois internos eles são primordiais. Se você tiver todos os externos e não tiver o interno, não adianta. Não vai fazer diferença nenhuma. Você vai sentir que está faltando coisa para você. Você vai sentir uma incompletude ou um vazio muito grande. Então fica muito atento, porque são dois itens só e é primordial que você desenvolva isso daqui para ontem. O primeiro deles, eu vou falar os dois de uma vez e aí depois eu explico meio que os dois juntos, porque eles se conversam, né? O primeiro deles é o hábito de contemplar a verdade. E o segundo é a prática das virtudes. Então, o que a gente vai dizer aqui? A gente vai dizer, a gente não, né? O Echevarria vai dizer que contemplar a verdade é a gente aprender, ou seja, a gente saber coisas, a gente entender como funciona a realidade e se instalar nela, e praticar a virtude, ou seja, a gente evoluir ou melhorar enquanto seres humanos. E por quê? Porque virtudes são hábitos que apontam para o bem. Então, conforme você está adquirindo virtudes e praticando as virtudes, você está mais próximo do bem. Então, a gente tem aqui, na verdade, coisas que apontam para a verdade e para o bem, que são coisas primordiais para a felicidade de um ser humano. Então, quando a gente tem o saber e a virtude, o que a gente tem aqui são duas das ferramentas mais nobres que a gente tem para ter uma vida plena e feliz, porque é isso que nos torna plenamente humanos. Virtude e saber são coisas que só o ser humano consegue desenvolver. Um boi, uma vaca, quando você passa na estrada, você vê aquele monte de boizinho parado ali, deitado, olhando para o alto. Tá ali tranquilo, deitado na grama, daqui a pouco ele vai ali, come um pouquinho, aí volta e deita, daqui a pouco ele vai ali, cruza, volta e deita. E que aquilo ali é uma vida 100% alinhada com a bovinidade daquele bicho. Ele está sendo pleno, ele está sendo completo, porque ele não foi agraciado com a capacidade de contemplar a verdade, de entender coisas, e nem com a prática das virtudes. Porque ele não tem liberdade para isso, ele tem um instinto que o faz fazer só aquilo ali. É como se ele tivesse só o concupiscível. E aí, quando ele está com fome, ele come, quando ele quer transar, ele transa, e a vida vai seguindo. Bebe água quando está com sede e para ali, fica olhando para o alto, e a vida passa e é isso. O ser humano ele não pode se contentar com esse tipo de coisa. Então, quando você vê uma pessoa que hoje em dia é muito comum, né? O tal do viciado em série, né? A pessoa que fica maratonando série o tempo inteiro, ou então é viciado em filme, ou mais comum ainda, né? A pessoa que é viciado em celular, né? Que fica só girando assim o feed do TikTok ou do Instagram e fica preso naquilo ali, passa o dia inteiro naquilo ali, perde horas e horas e horas e horas naquilo ali. Essa pessoa, ela não está sendo humano da forma correta, porque não foi dado ao ser humano só o instinto do concupiscível, só se distrair, só buscar o gostoso. Foi dado ao ser humano uma outra camada de vivência, que é apontar para a verdade e para o bem. Portanto, quando você abre mão de olhar para a verdade e olhar para o bem para viver como um boi, você vai ser profundamente infeliz. Você não vai. Lembra que a gente falou que a felicidade tem a ver com plenitude, com alcançar coisas grandes, coisas que são um despertar do potencial que a gente tem? É exatamente disso aqui que a gente estava falando. A gente age no mundo como seres humanos. Então a gente precisa buscar ser sábio, ser prudente, ser humilde, ser justo, ser temperante. A gente tem um dever de casa relacionado a isso. E isso é um privilégio porque isso mostra que o que a gente precisa fazer para ser feliz está muito mais ligado em ser do que com o ter. É por isso que pessoas que têm de tudo na vida, que crianças que têm, por exemplo, tudo do bom e do melhor, mas não têm pais presentes, ela é profundamente infeliz. Porque ela não está conseguindo ser, ela não está conseguindo desabrochar nela um tipo de contemplação à verdade e às virtudes. Porque os pais não estão mostrando para ela como fazer isso.
Entende o problema? Então, quando a gente abole esses dois itens aqui do checklist interno, a gente está sendo menos humano. E aí eu peguei até uma frase do Sócrates aqui, né? Que traz inclusive no livro do Echevarria, que ele fala assim: o que tem de ser feito para ser feliz é praticar as virtudes e tornar-se assim virtuoso. Essa é a melhor sabedoria que podemos ter. Então, percebe como está ligado a questão de saber a verdade e de agir para o bem, porque a verdade ela vai te apontar para o bem de alguma forma. A verdade da realidade é essa. Então você cria hábitos bons e age no sentido do bem. Então, as coisas estão muito interligadas nisso daí. E aí a gente conclui que só é possível chegar nesse estágio final de felicidade se você consegue desenvolver essas capacidades. E aí você vai usar essas capacidades, essa verdade que você descobre e essas virtudes que você desenvolve para os outros. Ou seja, você precisa ter quem amar. E você precisa amar essas pessoas efetivamente todos os dias da sua vida, até preenchê-los de forma que eles sejam mais felizes. E é isso, no final das contas, que vai nos deixar felizes. Amar as pessoas, preencher as lacunas que elas têm e vê-las felizes, vê-las satisfeitas. E, enquanto isso, a gente entende que a gente está tocando a esfera mais humana possível que a gente tem para tocar. Então é uma questão de saber usar esse tesouro que a gente tem e apontar isso para o lado certo. E aí a gente vai conseguir realmente uma felicidade que está muito além dessa felicidade gostosinha, bonitinha, agradávelzinha do dia a dia, que está sendo cultuado hoje em dia quase que como uma deusa, né? Então, o recado final: contemple a verdade, pratique as virtudes, e para te facilitar isso, você precisa comprar o chamado paterno, que está no link da descrição aqui, e que até a Black Friday, até o final de novembro, está com 70% de desconto. Ao invés de 997, você vai pagar 70% disso aí. Eu acho que dá R$ 300, alguma coisa assim. Então, aproveita, porque lá dentro eu vou te ensinar. Eu fiz um mapa, né? Eu fiz um mapa grande, assim, de 12 aspectos da nossa vida como chefe de família e ajustei esses aspectos a virtudes específicas. Então, conforme a gente desenvolve essas virtudes, a gente melhora esses aspectos na nossa vida. Então, é muito fácil ajustar a virtude, porque já está descrito há 3.000 anos como é que faz isso. Então, a gente acopla isso na nossa vida cotidiana, em família, e o resultado final é uma melhora, um salto de felicidade e de qualidade do que a gente tem para dar para a nossa família. E a gente também orienta eles a fazer isso, a desenvolver virtudes conforme a gente vai adquirindo para a gente mesmo. Então a gente vira uma espécie de um exemplo, que é o que o líder precisa ser, certo? A gente tem que ser o exemplo sempre. E aí a gente faz isso na gente, depois a gente consegue desenvolver isso nos outros, né? Na nossa esposa e nos nossos filhos. E aí a gente consegue construir a tal da família feliz, que não é uma família de margarina, mas é essa família que eu descrevi aqui nesse episódio. E se você tem algum comentário, se você gosta desse assunto, você precisa, de novo, comentar aqui, me seguir, curtir, compartilhar e espalhar isso daqui, porque eu acho que esse conteúdo precisa chegar em mais gente.